E amém, irmãos, boa noite. Amém, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar falando, com o nosso Pai. Amém, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Então fala conosco, Deus, me usa como um canal de bênção nessa noite e seja com cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor e vamos abrir aí a palavra do Senhor em Tiago 5. Glórias ao Senhor. 5,16, a parte B, que fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Então, aqui diz que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. A oração, ela é o maior recurso do cristão, mas muitas vezes é o menos usado. Ela é mais do que palavras ditas ao vento. É uma conversa com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas você crê que quando você ora, você pode mudar a história? Você crê que quando você ora, que Deus responde? Você crê que quando você ora, aquilo que você pede, você vai ter resposta? Muitos não crêem. Muitos acham que não tem essa conexão com o Pai. Mas essa noite Deus quer falar conosco, filhos dele. Como nós temos essa certeza, como nós podemos ter essa sabedoria, de saber que quando eu oro, eu verdadeiramente sei que eu vou ser respondida, seja com sim, não ou com o silêncio de Deus. Muitas das vezes, nós filhos de Deus, nós temos essa dificuldade de saber se somos ouvidos, porque nós não temos a intimidade com o Pai. Eu não sei quando ele fala Kátia, Pedro, Raul, Lolô. Você sabe por quê, irmãos? Porque eu não paro para ouvir a Deus. Eu chego diante de Deus e vou, Senhor, Pai querido, eu te peço nessa noite, me dá, e cuida do irmão, e cuida, e tchau, e benção. Eu não tenho, de fato, a intimidade requerente que o Pai quer de cada um, que o Pai quer do seu filho. E nós, quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que os abençoados na Bíblia eram os que tinham intimidade com o Pai, os que paravam para ouvir, os que eram íntimos com o Pai. O caso de Moisés, ele parava e ouvia a Deus. Todos que ouviam ao Senhor eram respondidos por Ele. Mas nós hoje estamos em uma geração que não estão conectados por causa de quê? Da correria, da vida. Nós temos os nossos afazeres, é muita coisa, é muito trabalho e muita desculpa. Todos os dias nós temos muitas desculpas. Eu não tenho tempo de ir nos cultos. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de louvar. Mas eu tenho tempo para todas as coisas. Hoje é terça-feira. Quantos estão faltosos? Quantos não tiveram tempo de estar aqui na casa do Senhor? Aí, irmãos, quando você recebe uma bênção do Senhor, um bom emprego, quando você tem uma luz, quando o Senhor vem e te agracia com algo, o irmão vem e fala, o queridinho de Jesus. Não. O Senhor dá a quem está perto. O Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor tem os seus íntimos. Aquele que o busca e guarda os seus mandamentos e o ama. É muito mais fácil, irmão, se cada um de nós hoje estivéssemos em nossos lares, cansados e deitados e vendo a Netflix. Assim como tem pessoas que assim estão. É mais fácil a gente usar como desculpa. Hoje eu não fui porque começou uma chuva e eu achei que ia vir muita. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Ao Senhor a gente não engana. Ao Senhor quem somos nós para chegarmos diante de um Deus que sonda a mente, que sonda o coração e falar, Pai, eu não fui por... Calma, filho, não minta. Você não foi porque não quis, é melhor. Só que os íntimos vão ter uma resposta rápida do Senhor. Os íntimos vão conhecer face a face, o Senhor. Os íntimos vão herdar mais rápido. Quando nós vemos a história do filho pródigo,
Muitos, eles se ateiam só ao retorno do filho pródigo. Mas eu sempre vejo o filho que permaneceu. Ele continuou com os bens do pai, com tudo que tinha de melhor. Ele viveu com a riqueza, ele viveu com a fartura, enquanto o outro estava lá, né, esbanjando, curtindo a vida, tá. Mas ele também teve um período de escassez. O filho que estava perto do pai, não. Nenhuma hora teve falta de nada. Nunca ele teve essa palavra, faltou-me alguma coisa, não. Quem tem os seus pais vivos ainda, e os seus pais que têm um pouco de dinheiro, sabe que perto deles a gente se sente quentinho, se sente amparados. Quando eles morrem, quando eles se vão, a gente fica sem rumo na vida. A gente pensa, e agora? Quem poderá me defender? Quem já perdeu sabe disso. Então, mas essa parábola mostra que o filho que estava perto, nunca lhe faltou algo. E nós que estamos perto do Senhor, nunca irá nos faltar algo. Se tem lhe faltado algo, não é culpa de Deus, é sua culpa. A sua distância promove a falta de algo em sua vida. Só, irmãos, que é muito mais fácil nós não estarmos conectados com Deus, estarmos fracos e falar que o Senhor não tem nos abençoado. Olha, mas o Senhor não olha por mim, eu oro, mas eu peço tanto. Mas você tem tido a falta. A falta de quê? De compromisso, de intimidade. Quando o Senhor fala, Pedro, o Pedro não ouve, ele não está aqui. Ele fica vagando. Então, quando o Senhor chama o Pedro, cadê o Pedro? O Pedro não está aqui. E o Senhor, Ele quer filhos íntimos. O Senhor busca uma geração de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas muitos estão correndo atrás de riquezas. Se fosse um culto de prosperidade, que eu prometesse riquezas, irmãos, ia ter gente até para fora. Por quê? Nós somos esse que só quer trocas. Mas quem quer intimidade com o Pai, que quer pagar um preço, e oração, irmãos, ter uma vida de oração é preço. Quando eu oro às 3 horas da manhã, não é fácil. Tem dias, né, quando eu orava, porque eu oro um pouco, tem vezes que eu paro, que eu sempre orava, Senhor, as abençoa fulano, né, ciclano, e tinha 9 horas da manhã que eu estava orando ainda, porque eu dormia. Porque não é fácil o nosso corpo, a nossa carne não quer intimidade com o Pai. A nossa carne, irmãos, quer as coisas deste mundo. A carne pertence a este mundo, mas o Espírito que há em nós geme com gemidos inexprimíveis para essa comunhão com o Pai, com a intimidade com o Pai. E nós vemos, irmãos, que quando nós estamos na presença do Senhor, não há outro lugar que eu quero estar. Quando você sente essa doce presença, você não consegue ser feliz no mundo mais. Eu duvido que alguém que já esteve conosco, que sentiu essa doce presença, esse mover do Espírito, esse calor do Senhor, que consiga ser feliz lá. Mentira. É uma felicidade passageira, que passa. Deu e passou. Tem certas pessoas que a gente conversa com como que era quando estávamos lá no mundo. Como que era, né? Alegria, né? Era aquela alegria, né? Que você chegava em casa e já estava triste novamente. Mas aqui você volta e a alegria, ela continua, ela permanece. Não é algo que é tirado, né, de você. Mas só, irmãos, que nós estamos vivendo em um mundo de turbulência, de ansiedade. Só que o Senhor é a sua paz. Sabe, nós estamos vivendo com muitas pessoas que estão, né, com ansiedade, né, com depressão, que, claro, podem procurar médicos, devem sim, mas se você for para o seu quarto de guerra, pôr um louvor, orar, o Senhor é a sua paz, Ele cura.
Quantos de nós, que às vezes nós estamos com o coração acelerados, estamos aflitos e colocamos um louvor, oramos, para o coração. A gente vê que para, sabe, ele vai parando, né, aos poucos, e a paz vem, porque o Senhor é a verdadeira paz. E eu posso dizer isso, irmãos, de experiência própria. Nenhum terapeuta, nenhum psicólogo traz uma paz verdadeira igual o próprio Senhor. Ele vai ali, né, te ensinar como, né, ficar, né, melhor. Mas o Senhor, ele preenche um vazio em você que homem nenhum neste mundo ele consegue preencher. Só Cristo é para nós a verdadeira paz. Quando você derrama uma lágrima diante de um Deus, ele vem e seca as suas lágrimas com amor. Sabe, irmãos, quando você chora perto das pessoas, elas vêm e tocam ali no seu ombro. Muitos podem ser verdadeiros, mas tem pessoas que são falsas. Elas tocam assim, né, no seu ombro, que glória. Olha que ele está sofrendo. Mas o Senhor não. Ele colhe as suas lágrimas e transforma elas depois em alegria. Toda dor em gozo. Esse é o Deus que você serve. E hoje, quando você veio, não pense que é perda de tempo. Pense, eu estou construindo um altar diante do Senhor e terá a sua recompensa. Nós estamos criando intimidade com o Pai, algo que não pode ser tirado de nós. O Senhor é a rocha inabalável. O Senhor é um Pai que não abandona jamais. O pai carnal pode, né, te abandonar. O pai carnal, ele te decepciona. Mas o Pai eterno, ele não te decepciona. Jamais. Ele sempre está ali, né, por você. Ele sempre te ouve. Ele sempre, né, está ali, né, por nós. E quando a igreja ora, irmãos, o céu se move, a terra treme e as coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias. Nós vemos que quando nós paramos e oramos, a gente vê curas acontecendo, portas de emprego sendo abertas, coisas que a gente vê assim, o homem não pode, mas o Senhor vem e faz. Nós temos essas experiências aqui quando nós oramos juntas. Então, o que você tem tido dúvida em sua vida? O que tem te faltado? Porque quando você crê que Deus age por meio da oração, não há nada que possa parar a sua vida. Se tem algo ainda que está sendo um calo em você, que tem te perturbado, irmãos, a falha está em você e não em Deus. A falha está em nós. Nós estamos vivendo em uma geração que não conhece o que é ser íntimos com Deus. Uma geração que perdeu o respeito, o medo e se tornou uma geração fraca. Uma geração que vive de qualquer maneira diante de um Deus vivo, diante de um Deus que tem que ser respeitado, diante de um Deus que é um pai. Quem é mais antigo tinha um pai com todo respeito. Ele chegava diante do pai, tinha que pedir bênção, tinha que ter respeito. Os jovens de hoje chegam diante de um pai e fala, e aí, mano? Paf! E toca a mão. E assim trata Deus. Chega diante de Deus de qualquer maneira. Eu não chego diante de Deus com uma reverência, como se eu chego diante de um Senhor. Então, irmãos, perdeu-se esse temor, esse respeito. Por isso que hoje tem pessoas que estão vivendo uma vida leviana e não estão nem aí com o que vai acontecer com seus lares. Tem irmãos que estão no pecado e continuam, não se arrependam, estão nem aí. Só, irmãos, que nós estamos falando de um Deus que é amor, mas um Deus que é de justiça também. Que vai sim ter consequências graves, né, na sua vida. Porque quando você erra e continua no erro e não há em você arrependimento, isso é gravíssimo. É porque a presença do Senhor já não está mais com você. Como nós vemos a história de Saul.
Saul, ele foi levantado rei, foi rei, mas já não tinha mais a presença do Senhor, que é gravíssimo. E muitos estão no nosso meio sem a presença do Senhor. Aí você se pergunta, mas o Pedro, ele não tem nenhum compromisso com a obra. Ele faz ela, né, de qualquer maneira. Mas isso não nos pertence julgar. Nós temos que amar o Pedro. Isso é entre ele e o Senhor. Nós, como igreja, nós estamos aqui para abraçar, para amar. Nós não estamos aqui como juízes. Ele e o Senhor. Então, nós temos que orar pelos nossos irmãos. Nós não temos que julgá-los. E cada um de nós, irmãos, temos que ter essa doce intimidade com o Pai. E Ele vai abrir os céus para você. Quando mais perto eu estou do Pai, mais coisas eu vou ter. Isso não é moeda de troca. O seu Pai é o dono do ouro, da prata, Ele tem tudo para te dar. E quando eu estou perto dele, eu não tenho que pedir. Eu não viro pedinte, irmãos. Eu estou perto de quem é dono. Quando você está perto de quem é dono, você não tem que pedir. Tudo que ele tem já é seu. Só pede quem está longe, quem não é íntimo. Quem não é íntimo tem essa necessidade, de estar sempre pedindo. Mas nós somos íntimos do Pai. Você é filho, você é filha. E os filhos herdarão o melhor dessa terra. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso ainda. E estão ainda comendo das migalhas, porque não estão ainda junto com o Pai, sentados na mesa com o Pai. Porque não desfrutaram dessa intimidade com o Pai. E quem ora, Deus responde. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos Abraão, que orou, para que o seu sobrinho Ló, ele não morresse lá na cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus, por amor a Abraão, ele concedeu isso. E Ló pôde sair daquela morte que ia vir sobre Sodoma e Gomorra. Temos Isaac, que orou por Rebeca e ela deixou de ser estéril. Temos Ana, que orou para ser curada e ela foi mãe. O quanto que Ana sofreu na sua vida, o quanto que ela foi perturbada, por Penina. Quantas Peninas tem na sua vida que tem te perturbado, que tem falado com você, mas você busca tanto, Lolo, aonde está o seu Deus que não te ouve? Mas Deus vai te ouvir. Deus vai fazer na tua vida. Basta você continuar orando, confia. Deus vai agir em nossa vida. Você é íntima, você está perto, Deus vai fazer, não tenha dúvida. Ana ia todos os anos, ela ia e ela estava orando, ela buscava, ela creu e Deus deu a ela filhos. Não só um, deu filhos. Então não há impossível para Deus. Deus só quer ter intimidade conosco. Deus quer filhos íntimos. Deus não quer filhos murmuradores. Quantos de nós estamos aqui na casa do Senhor, que é um privilégio, irmãos. Nós ainda podemos ler a Bíblia, como foi dito no domingo para nós. Nós ainda estamos ainda podendo ler, vir, mas já tem países que isso não pode mais ser feito. E muitos não estão dando valor. Muitos estão, trocando o Senhor por qualquer coisa. Não tem mais esse valor. Hoje é só terça-feira. Eu não vou. Mas o Senhor quer você. Aquele que quer. O Senhor quer um coração puro, reto, que busca, que ora, que chega perto dele. E quando você chegar perto dele, ele vai falar: Kátia, Bia, de novo, você aqui, filha amada. Nós estamos aqui de novo, tendo tal comunhão. Ele quer ser íntimo de cada um de nós. E nessa intimidade, nós ganhamos. Porque o Pai, Ele é generoso.
Ele faz para nós coisas que a gente nem pede. Os sonhos dele para nós é maior do que os nossos sonhos. Quando eu estou próxima do Senhor, quantos aqui falam que não sabe nem o que pede, porque é tanta bênção que a gente não tem o que pedir. Isso não é porque somos queridinhos, temos intimidade com o Senhor. A gente faz a obra dele com amor. A gente cuida da casa dele com amor. Tem gente que a gente nem precisa pedir, vem e cuida da obra dele, mas com amor. Limpa, com amor. Pinta, cuida das gramas, cuida de tudo. Irmãos, isso é amar o Senhor. Vem e toca. Os nossos jovens vêm e tocam aqui, na segunda-feira. Coisas que sabe, que eles não precisavam de fazer. Mas vem de coração. E o Senhor está vendo tudo. E no momento certo, a colheita virá. Nada que nós fazemos, sabe, para o Senhor, fica à toa. Ele não vai dever nada para nós. Ele está querendo intimidade com cada um de nós. E a oração, ela move toda a circunstância, ela rompe cadeias. Ela rompe na dificuldade. E nós vamos orar e vamos ver que as nossas respostas vão vir rapidamente. Então vamos ficar de pé. Hoje vai ser mais assim para a gente orar. Como fala, sabe, nessa canção, que o Espírito Santo ore por mim. Eu sei que muitas pessoas não sabem como orar. Não sabem como pedir ao Senhor. Mas peça a Ele nessa noite que você seja íntimo dEle. Peça a Ele nessa noite, Pai, eu não sei como eu oro. Eu não sei como devo falar. Eu não sei há quanto tempo eu não chego diante do Senhor como filho. Eu sei, Pai, que eu estou tão longe do Senhor tem muito tempo. E Ele vai tocar em você nessa noite. Ele mostra para você. Aí chega diante dele agora, irmãos, e mostra para ele o seu defeito. Não chega com capa, porque ele conhece o seu coração. Ele sabe aonde você pecou, aonde você errou, o que você fez, o que você falou. Peça a Ele perdão. E peça a Ele que te torna mais limpo, mais íntimo. Amém? Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. O Senhor conhece, sonda cada coração. E eu te peço nessa noite, perdoa-nos. Lava-nos, ó Deus. Estamos aqui diante de Ti, porque nós não somos dignos. Mas é o Teu sangue, Pai querido, que nos purifica de todo pecado. Então, Senhor, vem e toca em cada um de nós. Inunda cada coração, ó Pai. O Senhor sabe, Pai querido, aonde nós temos errado. O que nós temos tocado que não agrada ao Senhor. O Senhor sabe aonde, ó Deus, que nós colocamos os nossos pés que não era para estarmos ali. Limpa-nos, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, de más companhias. Tira-nos, ó Deus, de lamas. Tira-nos, ó Deus. Toca, Pai querido, em cada um de nós. Leva-nos, ó Deus, a ter uma vida santa diante de Ti. Leva-nos a ser íntimos de Ti. Traga, Pai querido, agora a luz para cada um de nós. Toca em seus filhos agora nessa noite. Vai limpando, vai tirando todo o mal. Ó Pai, diante de Ti, nós nos achegamos agora, Deus. Ó Pai querido, vai tocando, ó Deus. Toca, Pai querido, em cada um de nós. Lava-nos, Senhor, de todo pecado. Oh, Santo, Santo é o Teu nome, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, agora, Senhor, a experimentar quão bom é estarmos diante de Ti. Vai enchendo-nos, Senhor. Ele habita em você, irmão. Seja íntimo. Se arrependa. Oh, aleluia. Aquele que tens os meus mandamentos. Que nós guardamos, e os Senhor. guarda. Esse é o
aguardando, Deus. Fala com cada um de nós. Oh, aleluia, Deus. E nós queremos te amar mais, Senhor. Oh, Pai querido, nós queremos ter mais, Senhor, mais compromisso com o Senhor. Então vai tocando, Deus, toca, Pai querido, em cada um de nós. Quero te amar mais, Senhor. Nós queremos te amar. Nós queremos te amar mais, é mais, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Como nós erramos, oh Deus. Quero te amar Nos purifica, mais, Senhor. Perdoa, Pai Quero querido. te amar Perdoa as mais, nossas Senhor. falhas. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Nos limpa, Pai querido. Lava-nos, Senhor. Oh, Deus, nos purifica de todo pecado. Lava-nos, Senhor. Faz-nos, ó Deus, limpos diante de Ti. Aleluia, Senhor. Glórias ao Seu nome. Amém. Glórias a Deus.